Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para trazer-vos mais um pedacinho do Maná dos Céus. Estamos analisando o livro de Efésios. Hoje vamos analisar o capítulo 5 de Efésios. O capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 2, o apóstolo Paulo traz uma exortação ao amor fraternal. Do versículo 3 até o versículo 14, ele traz uma advertência contra diversos pecados. Do versículo 15 a 21, ele traz instruções para uma conduta adequada e os deveres relacionados à vida abundante, à vida conjugal. Do versículo 22 até o versículo 33, ele fala sobre os deveres da esposa e marido. Ele fala sobre a relação conjugal e também da relação espiritual entre Cristo e a igreja, comparando a uma vida de um casal como sendo algo completo para Deus. Muito bem. O versículo 1, o versículo 2 está escrito assim: Sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Deus nos tem perdoado por amor. Portanto, devemos ser seguidores de Deus. Devemos ser imitadores de Deus. Emite-nos, em especial, a essência de Deus, que é amor. Emite-nos em sua bondade. Emite a Deus perdoando, como convém aos amados, crendo que estamos agindo desta maneira como o Pai agiria em nosso favor. Agindo como se nós também estivéssemos nos sacrificando da maneira do sacrifício de Cristo. É desta maneira que Cristo triunfa em seu amor e nós temos este amor plenamente. O apóstolo diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filho amado. Ah, presbítero, mas é difícil imitar a Deus. Ele é o Criador. Deus nos deu a capacidade de criar. Deus nos deu inteligência. Existe hoje homens que são capazes de fazer um programa de computador que interage com o ser humano. Deus deu autoridade aos seres humanos uma capacidade intelectual de criar. Por isso devemos ser imitadores de Deus, mas imitá-lo principalmente no amor, na bondade, na misericórdia. Devemos andar em amor, como também Cristo nos amou. E Cristo entregou-se a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, como sendo um cheiro suave. O versículo 3 até o versículo 14, o apóstolo traz-nos algumas alertas. Ele diz assim: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos, nem torpeza, nem parvorice, nem chocarrice,
que não convém mais antes ações de graça. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por esta coisa vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo sereis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filho da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradáveis ao Senhor. E não comuniquei com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpes. Mas todas essas coisas se manifesta sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muito bem, amados. Então nós vemos que o apóstolo nos leva a refletir sobre as concupiscências que deve ser arrancada, pela raiz. Deve temer-se a praticar os pecados. Estes são as advertências contra os atos grosseiros do pecado, senão contra o que algum toma levianamente. Mas essas coisas acabam nos levando a voltar à nossa velha natureza. Acaba prejudicando, nos contaminando, envenena a nossa alma, envenena a nossa mente e destrói o nosso corpo. Então, deveríamos agir corretamente como cristão e dar glória a Deus. Porque o homem cobiçoso faz um Deus de seus próprios ídolos. Ele deposita nos seus bens mundanos suas esperanças. O homem cobiçoso, ele confia na sua própria capacidade. Ele deposita sua esperança, sua confiança e a delícia que somente deveria estar em Deus, mas ele se delicia em suas próprias concupiscências. Ele se afasta de Deus. Eles deveriam estar crendo em Deus. Os que caem na concupiscência da carne ou no amor ao mundo não pertencem ao reino da graça, nem irão para o reino da glória. Quando os transgressores mais vil se arrependem e acreditam no Evangelho, chegam a ser filhos da obediência, dos quais se afasta da ira de Deus. O apóstolo nos aconselha a tomar a graça e nos afastar do que provoca a ira de Deus. Os pecadores, como os homens que praticam o pecado, eles vivem em trevas. E para onde vão? Eles não sabem que vão para a perdição eterna. Eles fazem o que não sabem, mas Deus está oferecendo a graça.
a graça de Deus, ele opera tremenda mudança na alma de muitos. Devemos andar como um filho da luz, como tendo conhecimento acerca da santidade. As obras das trevas são infrutíferas. Qualquer que seja proveito do qual vem essa obra da treva, ela termina, aliás, na destruição do próprio pecador. O pecador que continua na prática do seu pecado, ele termina na sua própria destruição. Existem muitas formas de induzir ou de levar os pecadores a conhecer a verdade. Devemos praticar a bondade, facilitando assim o acesso dos pecadores a conhecer a própria essência de Deus. Ah, presbítero, mas como eu posso fazer isso? Aconselhando, usando o seu conhecimento da palavra, aconselhando as pessoas, levando essas pessoas a consultar a verdade. Se participamos com o próximo em seus pecados, então nós estaremos também nos contaminando. Uma participação em seus próprios atos, ao mesmo até quando nós concordamos, quando a pessoa vive naquele pecado costumais, nós também tornamos participante. Mas presbítero, eu não concordo. Muitas vezes você diz, continua, irmão, seja feliz, faça aquilo que seu coração manda. O coração do homem é enganoso, é perverso, é terrivelmente cruel. Aconselhe seu irmão a seguir o caminho reto. Se for necessário, repreender a prática do pecado, mas analise se você não está praticando a mesma coisa. Analise se você está sendo fiel com seu Deus. Só temos comunhão com Ele, com Deus, se nós vivemos na prática da verdade. O homem bom deve envergonhar-se de falar do que aquilo que é prática do ímpio. Porque eles não têm vergonha. O ímpio, quando ele pratica algo errado, ele sai falando para todas as pessoas aquilo que está fazendo. Não só devemos ter noção, mas devemos avisar ao nosso irmão acerca do que é pecado. Que o pecado é vergonhoso. Senão o que devemos entendê-lo como a violação da santa lei de Deus, segundo o exemplo dos profetas e apóstolos. Devemos chamar os que estão dormindo a acordar. Por isso que a Bíblia diz, desperta tu que dorme, e tu que está morto, morto espiritual, morto em pecado, para que eles acordem e levante a fim de que Cristo lhe dê a luz. É isso que o apóstolo Paulo nos mostra. Do versículo 15 até o versículo 21, ele nos traz um remédio contra o pecado. Vamos analisar. O versículo 15 diz, portanto, vedes prudente como andais, não como nécio, mas como sábio, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensato, mas andeis qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriaguei com vinhos
em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Falando, aliás, entre vós, com salmos e hino e cântico espiritual, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então nós vemos aqui um remédio que o apóstolo nos mostra. Remédio contra o pecado. E o cuidado ou a cautela. Muitas vezes achamos impossível manter o modo de pureza de coração, ter uma vida santa. O tempo, ele age contra nós, amados. O tempo é algo que passa rapidamente. Eu vi a última palavra daquele herói que foi considerado cavaleiro da rainha Elizabeth III, morrer aos 100 anos de idade. Quando ele foi condecorado como sendo cavaleiro da rainha, o repórter entrevistou a ele e perguntou qual seria a grande proeza que ele iria fazer depois de ser considerado cavaleiro da rainha. Ele diz: eu não tenho nenhuma previsão de grande proeza, porque o tempo passa rapidamente e o tempo age contra mim. Ele morreu aos 100 anos sem ter feito, suas últimas palavras foram essa. Devemos usar o nosso talento a favor do tempo, o tempo que Deus nos dá. Não devemos desperdiçar o tempo que temos da parte de Deus. Não devemos perder tempo quando não usamos conforme a sua intenção. Então nossas obras irão fracassar. Se até agora desperdiçamos o tempo, devemos duplicar nossa diligência para o futuro. Quão poucos homens pensam no momento no qual o seu deleite de morte, milhares de pessoas estão morrendo infelizes quando deveriam partir para a glória alegre pelo preço de todo aquilo que ele fez. Então, não devemos perder esse tempo. Não devemos sacrificar o nosso tempo em banalidade. Muitas pessoas perdem tanto tempo diariamente e agem de uma maneira que depois acaba se queixando dos tempos perdidos, dos tempos maus que viveram. Bom seria se nós pudéssemos redimir o tempo, mas não somos capazes de fazer isso. Não seja imprudente. A ignorância de nossos atos, a negligência em nossos atos, pode destruir a nossa alma. A maior burrice que o apóstolo Paulo aponta aqui é a embriaguez. Ele diz que não devemos agir como nécio, mas como sábio.
Se nós pudéssemos remir o tempo, porquanto os dias são maus, diz ele. Não devemos ser insensatos, mas andai qual seja a vontade do Senhor. No versículo 18 ele diz: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A maior burrice é a pessoa se embriagar. É um pecado que nunca vai sozinho, porque conduz o homem a outros males. É um pecado que provoca muito a Deus. O ébrio dá a sua família e a todo mundo o triste espetáculo de um pecador. O ébrio se torna endurecido e, além da prática corriqueiro da bebida, leva ele rumo à perdição. Quando estamos afligidos ou cansados, não devemos procurar levantar nosso ânimo com bebidas embriagantes, porque isto é abominável e prejudicial. E somente termina fazendo o que se nós venhamos sentir tristeza após a prática de tudo aquilo que praticamos no momento de embriaguez. Devemos procurar, por meio da oração fervorosa, ou até mesmo ouvindo o sermão cheio da graça de Deus, nos encher com o Espírito Santo, evitando tudo que possa trazer tristeza à nossa alma e nos afastar do Consolador. Todo o povo de Deus tem razão para cantar júbilo, embora não muitas vezes passe por luta. Mas quando cantamos, a alegria toca o nosso coração. Devemos estar sempre dando graça, mesmo diante das dificuldades. Devemos falar uns aos outros com salmos, com hino, com cântico espiritual, cantando ao Senhor em nossos corações, dando graça. Nunca deve faltar a disposição para este dever, porque nunca nos faltará tema através da qual nossa vida possa se encher do Espírito Santo de Deus. Sempre que passamos por aflição, por aquilo que nos traz insatisfação, até mesmo nas lutas conjugal, até mesmo na prática amorosa, a tendência que temos muitas vezes é reclamar, em vez de agradecer. Os crentes pecam contra Deus quando começa a amaldiçoar a sua própria vida. Devemos promover a glória de Deus. Esse é o dever mútuo de cada cristão. O apóstolo Paulo, ele nos recomenda a falar aos outros com cântico espiritual. Ele diz, dando sempre graça a Deus, dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele diz que devemos sujeitar-vos uns aos outros no temor de Deus. Esse é o que o apóstolo Paulo nos aconselha. Esse é mais um pedacinho do Maná dos Céus. É a primeira parte do capítulo 5. Amanhã eu estarei falando sobre os deveres domésticos. Que Deus vos abençoe, amados. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém.